Eu saúdo os meus irmãos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui outra vez com vocês. Mas vai chegar um dia da gente estar junto e nunca mais se separar, viu? É? Vai ter. Ó, meu irmão falou logo. Lá no céu. Eu vou falar para ele que é aqui. É aqui. Todos nós temos esse pavor de achar que vamos viver a vida inteira na terra. Eu quero falar de algo com vocês pela liberdade que eu tenho com todos eles aqui. Tanto o corpo da igreja, como vocês, que eu trato como meus filhos. Talvez o que eu vou falar para vocês até vai incomodar um pouco os pensamentos de vocês. Mas já está na hora da igreja acordar. Nós estamos nos últimos segundos da volta de Jesus. E a grande pergunta é: ele vai vir em segredo, oculto? Como vai ser essa vinda? Te preocupa, meu irmão, com uma coisa: tu tem que estar com ele. Se eu vou estar com Cristo no céu, amém. Se eu vou estar com Cristo na terra, amém. Não é o lugar que Jesus Cristo vai levar a igreja que é importante. O importante é a igreja estar com Ele. Nós somos muito de contrariar a fé que Cristo nos conduz. Hoje foi lido a carta menor que tem no Evangelho de Jesus, que é de Judas. E não é aquele Judas que traiu Jesus. Não é o Judas Iscariote. Isso é o Judas Tadeu. Ele é da cidade de Tadeu. E ele fala a respeito da advertência sobre a fé. E o que eu sempre falo nas igrejas que eu ando? A igreja do arrebatamento. Amém. Mas te preocupa com uma coisa: se tu não tiver o Espírito Santo, tu fica. Só vai quem tem o Espírito de Deus, habita nele. Eu sou o santuário do Espírito Santo. Você é o santuário do Espírito Santo. Todos que estão aqui têm por preocupação de ser o santuário do Espírito Santo. Assim como os profetas se preocupavam com o altar, porque não era período de se falar do Espírito Santo. E agora nós temos... Cadê? Está aqui. E agora que nós temos a vida de todo mundo aqui, ó. Se procurar aqui, botar meu CPF aqui, vai dizer até onde é que eu moro. Vai dizer o que é que eu faço, o que é que eu não faço. Vai dar tudo. Aí todo mundo está escrito no livro da internet. Mas vocês estão com o nome escrito no livro da vida? E se aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, também não vai subir com o encontro do Senhor. Sabemos que o encontro do Senhor é nos ares. E agora eu vou falar para vocês. E de lá para onde nós vamos, Jesus não revelou. Mas todos, todos os caminhos do Evangelho,
diz que Ele vai nos levar e apresentar ao Pai e depois a Jerusalém. E por que nós temos que ir lá e voltar? Porque o nosso lugar é aqui. Se Deus quisesse fazer uma geração lá no céu, Ele fez, mas é os anjos celestial, nós somos anjos terrenos. Nós não falava isso há 20, 30 anos atrás, por causa de tanta doutrina que era pregada e até hoje pela internet. Todo mundo tem uma rede social para ler um versículo da Bíblia isolado, mas não tem um texto. E Bíblia sem texto vira pretexto. Então preste bem atenção. Todos nós somos bem-sucedidos na vida quando nós queremos. Um pai de família só é bem-sucedido se for um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom amigo, um bom irmão. Ele tem que ser bom. Ele não tem que viver de aparência, não faz de conta. Eu sou bom com essa irmã, mas sou ruim com ele. Isso não é irmãos. E nós todos não somos irmãos. E que tipo de irmão você é para os outros? Não te preocupa com o que é teu irmão. É contigo, é tu que tem que ser com os outros. E o maior presente de Deus no ser humano é ver o irmão dele salvo. Vocês já imaginaram? Vocês, tudo na casa de vocês, vocês estão salvos, amém. Mas vocês se preocupam com quem está lá no mundo, que não está salvo? Que igreja é essa do arrebatamento? É esse o arrebatamento que vocês esperam? Eu não creio assim. E o Evangelho não me dá essa garantia que eu vou subir. E eu não estou preocupado com isso. Há 60 anos atrás, quando eu estudava escatologia, eu muito jovem, que 60 anos atrás eu era muito jovem, e eu falei naquela classe escolar que eu nunca me esqueci daquela vergonha que eu passei. Vocês estão tão preocupados em subir, eu quero ficar. E todo virei ponto de chacoca. Aí ele vai ficar. E aquilo eu guardei dentro de mim. Sabe para onde eu fui? Para o altar. Orar. Orava o quê? Que Deus desse sabedoria para eles. Às vezes vocês pedem a Deus para que há uma oração para curar a febre dessa criança, um emprego para o meu amigo, a saúde da esposa. Nós somos pessoas que querem ser arrebatados, tudo contrário do Evangelho. Quero falar de algo para vocês hoje, do amor. Vira ponto de chacoca que os fora da lei divina. Deus não é amor, é sim, mas não o amor que tu pré-fabricou dentro de ti. O amor de Deus não tem nada a ver com o meu amor. O meu amor tem que haver com o amor de Deus. Não é porque eu dou esmola que eu vou ser salvo. Não. Mas se eu for negligente, eu também vou ser condenado. É uma coisa muito contraditória, né? Mas é assim. Nós nascemos para fazer o bem. Se vê teu irmão com fome e não alimentar, uma oração, vai em paz, vai com Jesus, isso não resolve nada não. O apóstolo Tiago disse que essa fé é morta.
É como um corpo morto sem o Espírito de Deus, ele é um cadáver. Aí, o crente sem o Espírito Santo é um esqueleto na igreja, oco, vazio. E não busca o Espírito Santo. E Mateus 7, verso 7, 8, ele diz: pedi, pedi, e dar-se-vos-á, batei, batei, e abri-se-vos-á. Jesus Cristo dá uma instrução que é fantástica. Mas eu quero falar para vocês de algo, que o amor de Deus não tem fim, a misericórdia de Deus não tem fim, e o Apocalipse nós já estamos nele. Vocês têm visto nas mídias, nas redes sociais, que todo mundo hoje tem uma rede social. Todo mundo hoje, do menor ao mais velho, eu sou um burro dentro do celular digital. Logo eu não sou amante do celular. Eu tenho horror a celular. Tenho horror. Mas não é por causa do celular não, porque eu sou burro. Não sei operar. A minha neta, eu estou com o meu celular, ela: vovô, não é assim não. Eu sei, minha filha, não é assim. E ela tem 5 anos. Eu falo: minha filha, ela assim: vovô, o senhor não aprende, vovô, todo dia. Minha filha, todo dia eu te levo para o colégio, todo dia eu te ajudo e nunca... Minha filha é assim mesmo. Mas então vamos para o que mais interessa. Quer ser bem sucedido na vida? Eu quero. Você sabe que o assembleiano, todo assembleiano detesta ser bem sucedido na vida? Você quer xingar um assembleiano de que ele é rico? Eu não sou rico não. Mas eu amanheço o dia, eu digo logo: Senhor, me dê muito juízo. Até quando eu espirro, eu digo: Deus, me dê juízo. A minha esposa, tu dessa idade, ainda pede juízo. Uma criança sem juízo é feio, imagine um velho. É horrível. Não é, meu filho? Você tem juízo? Amém. Então vamos para o que mais nós interessamos. Pega primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 22. Eu quero a ajuda de vocês todos. Leia, pastor. Se levante e lê para este povo. 22. E Salomão se pôs de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos em direção ao céu. Amém, igreja? Vocês conhecem Salomão, que é filho de Davi, não conhece? Vocês conhecem a história do rei Salomão? Todo mundo aqui conhece. Quem não conhece a vida de Salomão pode levantar a mão sem cerimônia. Salomão era o homem mais sábio que o evangelho já teve. Mais rico, mais poderoso e mais lindo. Ele era uma pessoa linda, bonito, que atraía de longe qualquer mulher. Tu quer ver um homem cabra triste? É quando ele não tem uma mulher. Ele é um homem sem graça. Ele não tem estímulo. Salomão, ele era riquíssimo. Mas quando este versículo diz o quê? Que ele vai até aonde? Lê de novo, pastor. Presta atenção para vocês compreender.
que igreja não é local só mesmo para gritar que ama a Deus. Mostra que ama. E Salomão se pôs de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu a sua mão em direção ao céu. Estava no altar. E hoje, aonde é do teu altar? E todo mundo tem um altar. Por quê? Porque o meu corpo é altar do Espírito Santo. Ele não habita nessas paredes. Ele não fica dentro de igreja que é feito por mão humana. E vocês querem ser arrebatados? Pois não vai não. A Bíblia diz que não vai. E a palavra de Deus diz é sim, sim e não, não. Missionário, eu nunca me interessei por tal doutrina, porque você não conheceu um cabra que é corajoso para falar, vai para o inferno assim mesmo. Ah, mas eu dou esmola, eu faço caridade, eu já curei em nome de Jesus, eu já fiz aquilo, outro. Está lá em Mateus 7. E Jesus Cristo diz: afasta de mim, Satanás, que eu não vos conheço. Não é brinquedo, o evangelho não é brinquedo, nem diversão, não é uma coisa faz de conta, tem que agir. Eu tenho muito problema na minha vida, mas é muito, não é pouco. Talvez de vocês nenhum tenha 50% de tanto problema que eu tenho na minha vida para ser resolvido. Mas todo dia eu me levanto e, Senhor, mais um dia eu te agradeço pela luz que tu me deu, pela luz do sol que tu me deu e pelo amanhã que amanheceu. Tem de misericórdia de mim. E eu tenho muitos anos para viver ainda. E então, o nosso bem-estar começa no altar. Faça da sua casa como instrumento para a sua família, para os seus filhos. Missionário, eu tenho muito problema na minha família. Eu disse, mais do que eu não. Mas eu não desisto. Eu tenho mais de 40 anos mais de 50 anos que eu oro a Deus para Deus mostrar para minha família que Deus habita em mim. Porque essa guerra começa dentro da tua casa. Ninguém vai achar que tu tem Deus dentro de ti. Tudo que tu faz de errado tem demônio. No instante ele enxerga o teu erro e as tuas falhas e diz que é o demônio que está dentro de ti. Não está errado, tudo bem. Jesus Cristo disse que não veio revogar a lei, ele veio salvar o perdido. É o perdido que tem que ser salvo. E Deus vai salvar o perdido através de ti, de mim, de toda a igreja. Já pensou um bêbado pregando para outro bêbado? Tu não bebe mais não, viu, rapaz? Não funciona. Porque se conhece que você tem de Jesus pelas obras. Os discípulos perguntaram, mestre, como é que a gente vai conhecer isso? Eles, pelos frutos. Se tu não agir com bons frutos, procura pedir a Deus luz para o teu caminho,
Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é tu, Senhor. Gente, quem está responsável pela tua vida é tu, não é pastor de igreja, não é presbítero, não é missionário, é tu. Decisão da tua vida é tu. Preguei para a pessoa que não queria saber de Jesus, e eu disse: o senhor tem razão, não está errado não, mas no dia que o senhor conhecer Ele, você não abandona mais Ele. Pega, Serginho, por favor, presbítero. Pega o Salmo 112, versículo 1, 2 e 3 e lê bem bonito para esse povo. Vocês acompanham essa pregação e põem em prática na vida de vocês. Eu quero ser arrebatado, amém, eu também. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Prosperidade e riquezas há na sua casa, e a sua retidão permanece para sempre. Aleluia! Eu estou muito feliz com essa promessa de Deus. E eu tenho mais de 60 anos no Evangelho. Ainda falei para aquele homem de Deus: eu tenho uma grande algo dentro de mim que não quer calar. Eu não estou fazendo a obra de Deus como tem que ser feita. E ele já conhece uma parte do meu trabalho e disse: mas homem, o que é que tu quer fazer? Eu disse: não sei, mas eu estou sempre em dívida com Deus. A minha questão é minhas dívidas que eu tenho com o Senhor, é muito grande. A minha preocupação não é só com a minha vida. Eu tinha uma preocupação com meus familiares, mas o Senhor disse: meu filho, a tua geração, dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, é comigo, estão comigo. Não quero dizer que todos são salvos, é problema de Deus, porque Ele diz, tem uma promessa: eu te abençoarei até a tua 7ª geração. A esposa do Serginho está grávida. Deus é que já está preparando. Deus é que sabe de tudo. O Senhor Jesus, Ele é mestre nisso. Antes, o salmista diz que antes da palavra vir à minha boca, Ele já sabe que eu ia pregar essa palavra aqui hoje, nesta noite. Nós nunca vamos explicar a Deus, mas o teu testemunho vai revelar quem é o teu Deus. É o teu testemunho que revela o Senhor da tua vida. Lembra do Caim e o Abel, 2 irmãozinhos lá, que não se amavam? Numa simples oferta, revelou o caráter de um e quem era o outro. Lembra disso? Uma simples oferta. Um foi agradável para Deus e o outro foi desprezado por Deus. Porque primeiro Deus aceita o ofertante, depois vai aceitar a tua oferta. Lucas 6,
que é o Evangelho de Jesus. E o apóstolo Lucas nunca andou com Jesus, nunca. Às vezes a gente, Lucas era que nacionalidade? Ele era grego. É ou não é, irmão Sérgio? Lucas, o apóstolo Lucas, ele era grego, tem nada a ver com judeu. Eu falei pro meu irmão Sérgio, porque ele é o examinador das escrituras, ele é aquele que fica garimpando o evangelho como uma mina lá na Serra Pelada. Tanto fazia ser conhecedor de minério ou não, ele ia para lá aventurar. Já ele é curioso pelas escrituras, ele se aprofunda. A nacionalidade. Lucas, 6, verso 10, eu queria que o irmão Júnior se levantasse. Eu quero falar para vocês, reflete um culto como o de hoje. Chega em casa, mastiga essa palavra. Senhor, me dá um espírito para me entender a tua palavra. Senhor, eu tenho tanto sede de compreender a tua natureza, Senhor. Põe essa vontade dentro do meu coração. Não precisa ser sábio, não. Precisa ter sede de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 10 diz assim: e olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. O que é que ele estava pregando? Ele estava pregando bem. O que é que Lucas viu? Uma pessoa com a mão atrofiada. Você já pensou? A minha esposa fez uma cirurgia, ela perdeu o movimento da mão direita. A minha esposa. E um dia eu cheguei nessa igreja que eu estava vindo de Fortaleza, e ela estava comemorando o Dia das Mulheres, fazendo um culto ali no... Meu nome? No CRAS. Estava fazendo um culto ali no CRAS. E a pastora, eu disse: que movimento é esse que vocês estão fazendo? Ela disse: não, porque nós estamos pregando. Nós estamos fazendo um culto das senhoras. E eu disse: quem é o pregador? Aí o pastor... Depois eu vou explicar para vocês porque que eu tive essa curiosidade. Quem é o pregador? Ele disse: o pastor Israel. E eu disse: tá bom. E eu tinha orado muito a Deus para Deus curar minha esposa, e ele disse que não ia ser numa pregação minha. E eu fiquei muito feliz. Por que não ia ser na pregação minha? Não, eu fiquei feliz porque as minhas orações estavam tendo resposta. Deus estava ouvindo. E a resposta veio. Não era que eu queria, mas veio. Não é tua pregação. Às vezes o não de Deus te choca, te incomoda. É aí que Deus diz: vem cá, é eu que mando, é tu que manda em mim. Nós somos assim, meus irmãos, arrogante, pretensioso e quer mandar em Deus. E eu peguei o carro, fui até Sobral. O Senhor se levanta e vai buscar a tua mulher. E eu fui buscar ela e não tinha vaga por aqui. Eu me hospedei naquela pousada da Heleninha, Naninha. Me hospedei lá. E naquela manhã
E naquele dia, levei minha esposa para aquele culto. Cheguei já de Sobral tarde. Eu cheguei, o culto já tinha começado. Mas eu cheguei na hora da bênção. Eu cheguei contrariado, mas o Senhor disse: te acalma. Eu estou esperando por ti. A tua bênção é hoje. E o pastor Israel ministrava uma palavra, Hebreus 12, 13. Joelhos vacilantes, trêmulo, mãos trêmulas, mas não para de caminhar. E nós temos mania de pedir e não ficar satisfeito, porque o teu milagre ainda não chegou. Mas tem uma palavra que diz o Senhor: te aquietai-vos, que eu estou contigo, não te assombra, que eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. E ali, quando o pastor Israel pregou, eu estava do lado da minha esposa, e olhei para ela, e Deus conduziu a mão dela desse jeito, no colo, do seio dela, e ali Deus fez a obra. E eu vi, apavorado, ela não falou nada. Quando eu cheguei na pensão, na pousada, ela de manhã, à noite não falou nada, de manhã ela disse assim: Luiz, eu tenho um testemunho para lhe dar. Eu disse: qual que é? Eu achei que não tinha havido milagre, eu não entendi aquilo. Ela olhou para mim e fez: ó, a minha mão voltou a funcionar. E eu ali, eu fiquei tão contrariado, tão triste naquele momento, que eu tive vontade de pular, gritar. E ela: o que você tem? Eu disse: por que tu não levantou e deu um testemunho, mulher? Pelo amor de Deus, como é que você recebe um milagre e não dá um grito de brado: louvado seja Deus? Eu já vi muita coisa dentro do Evangelho. Aqui no Jaguarapi, tem um menino tinha uma doença incurável. Jesus curou ele. Lá na Lagoa do Curral, onde aquele homem congrega, faz a administração lá teve pessoa que estava doente de doenças horríveis. Jesus curou. Aqui no Barrocão, no dia que fomos sentar a pedra fundamental da igreja, uma mulher, eu ungindo as pedras, uma mulher chegou e aquela mulher era uma mulher doente na alma, ela tinha doença no espírito. Só Jesus podia cuidar dela. A doença dela não era físico, era uma doença na alma, uma doença que ela tinha recebido de herança hereditária maldita. E quando eu derramei aquele óleo, ela chegou e apertou a mão naquele óleo ali nas pedras e juntou e passou nela. Ele estava presente, o pastor Chaga. E eu olhei para aquela mulher e disse: ela vai cair, ela vai se espatifar nesse chão. E ela passou a mão de novo e eu disse: por que tu está fazendo isso? Porque eu sonhei que vinha 2 homens jogar uma água aqui nessas pedras, e eu passava as mãos nessa água e eu sarava. Era uma ímpia, miserável, ex-macumbeira, uma pessoa que não tinha nenhum valor, nenhum escrúpulo. E a gente fica achando que somos melhor,
de que qualquer pecador, mais vil que seja. Isso é o diabo que põe dentro de nós. É isso que mais eu ando por aí e rejeitado por todo, porque eu não tenho medo de enfrentar o diabo. O diabo tem medo de mim, não eu medo do diabo. Glória a Deus. É isso que Jesus está esperando na volta dele, uma igreja forte, que não tem medo de nada. O Evangelho de São João, Pastor Chaga, capítulo 13, versículo 15, versículo 16, 17, 18, só 3 versículos. João 13. João 13, capítulo 13. 13. Não, 16, 17, 18. Pronto. Perdão. Na verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, felizes são os que as praticam. Eu não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas para que possa se cumprir a Escritura, o que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Como é que Jesus Cristo condicionou o evangelho dele? Para nós. Ele diz que nem o servo é maior do que seu senhor, nem o enviado é menor do que aquele, não é maior do que aquele que enviou. Lê novamente, pastor. Lê novamente para me explicar isso direito para vocês. Na verdade, eu vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se saber estas coisas, felizes são os que a praticam. Eu não falo de todos, eu conheço aquele que escolhi, mas para que possa se cumprir a Escritura, o que come pão comigo se levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus Cristo soube lidar no seu ministério com todo tipo dos seus discípulos. Aliás, um discípulo do Senhor Jesus era o próprio diabo. Quem era ele? Judas Iscariote. O traidor estava lá. Ele fazia a figura de Satanás. O Judas, sim. Assim como o diabo precisa de um corpo, o Espírito Santo precisa de um corpo também. Não vai pensar que o Espírito Santo vai fazer uma obra na tua casa, na igreja, sem uma pessoa que ele não faz. E quem é que quer se dispor ser corpo do Espírito? Aleluia. Que ele é uma pessoa. Missionário, eu não entendo. Eu também não. Mas os crentes hoje estão orando pouco. Eu cheguei nessa igreja e vi a igreja de joelho, orando no culto de doutrina. Eu fazia mais ou menos uns mais de 40 anos que eu não via isso. Culto de doutrina, tem mais pessoas para se apresentar como todo sabidão da igreja. Eu congrego numa igreja e tem uns 70, 80 pastores.
E um dia eu recebi uma ligação do meu pastor e ele falou: missionário, isso assim, ele falou, eu falei: ô meu irmão, pelo amor de Deus, Deus é imutável. Ele disse: eu sei. Eu disse: mas o senhor tem aí mais de 80 pastores, estou falando isso, me espanta. Ele disse: pois é, mas ninguém quer fazer nada não, meu irmão. Isso aí só tem doutores. Tem pastor lá que eu não sou digno nem de amarrar o cadastro do tênis dele ou do sapato. Sou não. Eu tenho até cerimônia. Pastor que pregou até em Camboriú, pelo amor de Deus. Mas faz uma oração, não levanta nem um mosquito. A minha esposa estava com câncer agora. Esses tempos todos vocês me viram ausente, eu estava trabalhando na igreja da casa, na igreja pequena. Meus filhos apavorados, todo mundo. A minha esposa também estava apavorada. Quem não se apavora? Eu disse: ei, mulher, Deus é contigo. Fica tranquilo. Eu já venci um câncer um tempo aí atrás. Há uns 20 anos atrás, nasceu um câncer no teu cérebro, e tu foi para o médico arrancou e não teve problema nenhum, e esse aí é fichinho. Aí ela diz assim: mas não sei o que tem mais lá, não é em você. Olha, eu entendo que não tem coisa pior na vida da gente. É você amanhecer o dia com 4 filhos pedindo o que comer e você não tem o que comer. Você não tem uma prata para ir no mercado e não tem nem coragem de comprar fiado. Eu entendo isso. Eu compreendo. Vocês acham que eu não já passei por situação em missão que eu não tinha o que comer, não tinha para onde ir, e eu levantei minha mão para o céu e chamei o missionário que estava comigo. Eu disse: irmão, vamos orar que hoje Deus não vai dar fome para nós, que eu não tenho o que comer não, e Deus não vai dar fome para nós. E passamos o dia todo trabalhando no evangelho, e a mãe de tardezinha já nós estávamos chegando, sei, horror de almas. Chegamos numa casa para fazer uma visita lá, tinha passado pela manhã, um homem roceiro. Ó, tem água para vocês tomar banho, rede para vocês dormir e comida que eu sei que vocês não comeram hoje. Eu olhei assim para o meu irmão e falei: meu irmão, ficar, eu disse: então vamos comer. Deus providencia tudo, é tudo. Tem que crer, gente. Não tema. Não podemos viver em Jesus pela metade. Um faz de conta, uma axiologia, uma expressão que acha que não, já ele fez, mas não faz mais. Eu vejo doutrina dentro da minha igreja, que os tempos dos milagres já passou. Isso é uma barbaridade. Eu quero encerrar. Eu quero encerrar essa pregação. Mas eu gostaria que toda a igreja lesse o que eu vou falar agora. Pega João 15. Toda a igreja pega suas Bíblias, seu celular, seu smartphone. Eu não gosto de smartphone dentro da igreja para estar olhando conversa. Pois vai chegar um dia, quem tiver celular dentro da igreja, não vai servir para nada. Depois que a igreja for arrebatada, isso aqui não vai servir para nada, nem para sequer
fazer cunha para cabo de enxada, não serve para nada. Não vai funcionar nunca. Nada vai funcionar. João capítulo 15. Nós vamos ler. Como é que Jesus nos chama? O irmão Sérgio, o pastor Chaga, o irmão João aqui já está ligado. Como é que Jesus nos trata? Em João capítulo 15, ele nos trata de quê? Como? Uma videira, uma árvore. Vocês pegam, e eu gostaria, irmão Sérgio, levante bem aqui, me ajudar. Leia. Primeiro versículo. E a igreja vai ler junto. O 2, alternado, todo mundo. Ele lê um e vocês lê outro. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Tudo isto, porém, vos farão por causa de meu nome, pois não conhecem
aquele que me enviou. Aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. Porém, para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei, odiaram-me sem motivos. E vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Glória a Deus. Glória a Deus, hein, irmão? Se vocês não tiverem o Espírito Santo, vocês não vão subir. Essa carta é escrita para nós. Aleluia. E o Espírito ainda opera na igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E me esperamos essa reunião com Jesus. Glória a Deus. Fique de pé, igreja, agradecendo a Deus pela vida do missionário Luiz Miranda, que nos trouxe uma palavra